A todos, Boa noite. estamos aqui mais uma vez para compartilharmos o estudo que nós fizemos, sobre a lei de reprodução, que, como o irmão Alberto falou, está baseado no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a lei das bases, a lei morais. Aqui na lei de reprodução, nós iremos abordar um pouco sobre casamento, celibato. Poucas pessoas conhecem esse termo, celibato, né? No decorrer nós vamos explicar o que é celibato. A poligamia, né? Aquela situação entre que o homem e a mulher têm vários companheiros. Iremos abordar sobre o aborto e sobre reprodução assistida, que é a famosa barriga de aluguel, ou seja, reprodução solidária. Como nós falamos, as leis morais, lei divina ou natural, são as leis que não mudam, são as leis de Deus. É a lei natural, a lei de Deus. É o único caminho para a felicidade do homem. Indica que o homem deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta. Se ele deixar de fazer o que Deus pede, ele vai sofrer as consequências. E nós trataremos aqui as leis morais, a lei divina. Existe, né, as leis tradicionais, essas que nós obedecemos, trânsito, diversos assuntos. Mas essa lei, a lei tradicional, ela é sempre elaborada de acordo com a evolução humana. Então, tem determinado assunto, quando as pessoas começam a infringir, eles alteram essa lei. Já pensou se você estivesse no mundo assim, ó? Se nós morássemos desse jeito, como seria? E assim também, não tinha como nem se movimentar. Tem gente no lugar assim, né? E só existe você, se existisse só você no mundo, o que seria, né? O que foi? Aí, ó. Só tivesse essa menina aqui, ela perguntando lá, e os homens sumiram. Né? Então, se tivesse só você orando, como seria, né? O mundo dessa forma. Mas tudo começou através do nascimento. Em que momento o espírito se liga ao corpo? Né? Aqui tem o espírito, o corpo, aí tem aqui a concepção, ou seja, após a relação de 24 a 48 horas do ato sexual, já existe a formação do feto. E aí, como nós sabemos, de 7 a 9 meses, tradicionalmente, existe o que? O nascimento. Então o que? Vai tomar não vou falar na frente, a pilha dia depois, né? Mas já houve a concepção. Quando a criança nasce com deficiência, é sinal que o espírito também dá? Nós vamos adiantar, nós vamos falar sobre isso aí. Então, como se diz, a reprodução é a lei natural, ou seja, a lei natural é a lei de Deus. Então, todos os seres vivos, eles reproduzem. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Já pensou se não tivesse a reprodução, como é que seria? Acabava, né? Então, o que? Existe, aqui está em Gênesis, né? Cresceis e multiplicais e enchei a terra. Isso aqui é o que? A perpetuação da espécie. Então, todos nós crescemos e nós multiplicamos. Já a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há presentemente
consequentemente, raças humanas que diminuem. Chegará um momento em que desaparecerão da face da Terra? A resposta: as raças tomarão lugar da que existe. Os mesmos espíritos voltarão a aperfeiçoar. Observe como era. Então a raça foi aperfeiçoando. Então foi mudando. Então é o que? O espírito aperfeiçoando. Os nossos espíritos são eternos. O espírito não morre. Quem desaparece é o que? O nosso corpo. O espírito, cada vez que ele reencarna em nós, ele aperfeiçoa. E aqui, casamento, né? É o marco evolutivo da sociedade, o casamento. Ou seja, qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Se não houvesse o casamento, seria que? Tipo que retorno à vida animal. Se não existisse o casamento, viria igual aos animais. Então o que? O casamento é para o companheiro evolutivo. E quais são os tipos de casamento? Nós temos o casamento afins, né? Temos o casamento provacionais. Temos os sacrificiais. E tem também o casamento acidentais. Esse aí é... Agora vamos falar de cada um desses aqui, para a gente entender quais são os casamentos, né? Então nós vamos agora ver o casamento afins. É formado por parceiros afins, onde há uma verdadeira afeição de alma. Geralmente sobrevive à morte do corpo e mantém-se por encarnações diversas. Então esse tipo de casamento, ele tem pouco na Terra. Geralmente, baseado nos estudos aqui, estudando a mediunidade, os casamentos que existiram em faixa de 70, 80 até 90, ele continua com a mesma mulher. Esse pedido de participação. No final a gente conclui, né? Então, no caso do casamento afins, tem essa diversidade. Então, os casamentos de até 80, 85 continuam com o mesmo homem, a mesma mulher. Então, são casamentos afins, quer dizer, são de afeição de almas. Pode observar um casal antigo, né? Um casal de 80, 90 anos, um morre, logo em seguida o outro morre. Acompanha, porque eles nasceram para ficar juntos. Já contribuíram aqui na Terra, certo? E aí vai para o mundo espiritual. Vocês podem observar o que acontece com esses casais. Esse aqui é o provacionais, ou seja, a alma comprometida que está juntas para pacificar em suas consciências ante os erros perpetrados no passado. Desenvolve valores de paciência, da tolerância e da resignação. Esse caso aqui é para a evolução do espírito. Por exemplo, a mulher, né? Ela tolera o homem, talvez o homem alcoólatra, é viciado, bate nela, e ela está sendo aqui uma prova para cuidar dele. Então, que é casamento provacionais. Eles são os mais comuns, esse tipo de casamento. A gente puxando um filme, a gente conhece, né, os casais que vivem nessa situação. Nós temos os sacrificiais, ou seja, é a grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura que aceita o compromisso de outro menos adiantado para ajudar em seu progresso espiritual. Então, eu falei agora da mulher, eu falo do homem. Então, o homem inteligente, né? Muito bem. E agora não é falando só da mulher, vamos puxar um pouquinho para a sardinha. Agora, o homem
inteligente, então a esposa, né, deve ter algum grau de dificuldade, né, com amor, com espiritualidade. Então ele, por ser mais evoluído, sacrifica para ajudar a cônjuge. Esses aqui é o casamento acidentais, ou seja, que não foram programados no mundo espiritual. Obedece apenas à afeição física, sem raiz na afetividade sincera. Geralmente esses casamentos é no carnaval. Passageiro. Chega no carnaval, tá na balada, tá no fim de semana na praia, tá, aí encontra. E aí, uma semana, 2 semanas casam. Então, acidentais. Então, não existia, certo, uma certa preparação para esse tipo de casamento. Então, geralmente, esses casamentos não servem. Mas lembrando que nem todo casamento é longo, quer dizer sinal de felicidade. Ele volta aqui. Aqui, sacrificiais. É um casamento sacrificial. Um não é feliz, mas ele, por ter a diferença evolutiva, ele ajuda. Ele fica no sacrifício ajudando. Ou ele ou ela, é igual. Exatamente, exatamente. Aqui é o celibato. Celibato voluntário é um estado de perfeição, mérito aos olhos de Deus? Não. Os que vivem assim, com egoísmo, desagrada Deus e engana a todos. Nesse caso aqui, a pessoa celibato é uma pessoa que não casou. Tanto faz o homem com a mulher. Geralmente, o homem, às vezes ele não quer dividir a fortuna que ele tem. A gente conhece, já conheceu aqui, né? Pessoas que muito dinheiro não casam para evitar a sua distribuição de renda. Então, esse tipo de celibato é condenado. Já esse aqui, já na lei 699, o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se, mas sim inteiramente a serviço da comunidade. Isto é bem diferente, né? Essa parte aqui são aquelas pessoas que não casaram, certo? E dedicaram o serviço da humanidade. Vamos citar alguns aqui: Jesus, Paulo de Tarso, Irmã Dulce, né? Divaldo Franco, Chico Xavier. Então eles dedicaram, ou alguns ainda estão dedicando, só tem Divaldo, né? Só tem Divaldo que está a serviço da comunidade, da humanidade. Então, esse é um celibato que é agraciado por Deus, porque ele dedicou exclusivamente ao quê? A serviço da humanidade. Ele já tem quase 100 anos já, né? Divaldo tá. Agora, Deixa eu tirar a cidadã. a poligamia, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está de acordo com a lei natural? A poligamia deve ser considerada como uso ou legislação particular, apropriada a certos Você pode costumes. sair daí, sair cidadã. Aqui, a poligamia, no Brasil, nós não, como se diz, a lei do homem não permite. Só existe a monogamia. Então, já nos países árabes, lá no Ocidente, já existe, certo? Já existe, aí você vê, um com 4, outro com 4, desde que ele responsabiliza financeiramente lá o que é o dinheiro. Tendo dinheiro, você pode ter quantas mulheres? Na Índia, nos países árabes lá. Exatamente, lá permite. Nós aqui, Brasil, a maioria dos países é a Uma monogamia. só não está aguentando, mas Porque, no caso aqui, só não tem amor, não. Isso aqui não tem amor. Isso aqui só atração, é sensualidade só. Né? Ele é muito bonito aqui, eu espelho aí como é que tá. Mas tem dinheiro,
E ele não ama nenhuma, isso aí é só sensualidade. E quais são os obstáculos da reprodução? As leis e os costumes humanos têm por efeito dificultar a reprodução. São contrários à lei da natureza? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Então tudo que atrapalha a reprodução é contrário à lei. Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 693. Então o que? Aqui, ó, nós temos aqui o que? O preservativo, o anticoncepcional. Então isso aqui é contrário à lei de Deus. E aqui a parte mais cruel. Porque não matarás, porque é o aborto, né? Então o aborto é crime. Então, ou seja, o aborto pode provocar perturbações ao espírito, sua expulsão é voluntária do corpo físico. Então, a lei 358, né? A questão tira a vida das crianças antes de seu nascimento, é impedir a alma de passar pelas provas que deveria ser aquele instrumento. Então, nós temos o que? O aborto espontâneo, ou seja, o que? O feto forma-se obedecendo às regras prefixadas de automatismo fisiológico. Isso acontece com provações dos pais. Esse aborto espontâneo é aquele aborto que a mulher está na cozinha, né, como eles esperam, né, rompe a bolsa, está no banheiro, então é um aborto espontâneo. Então tem um ditado que fala que mãe é mãe? Um ditado que fala que mãe é mãe? Isso. Ou tem mãe que é mãe? Depois a gente vê isso aí. O inconsciente é o quê? Mas existe o aborto inconsciente. Pode-se ocorrer por atitude mental negativa da mãe ou do pai. Repulsa-se da mãe, conflito no lar, imprudente ou excesso da mãe. Então, esse aqui é o inconsciente, ou seja, a mãe não tem aquele cuidado. Às vezes está numa atividade ou então a gravidez de risco e ela não tem cuidado. Então, acontece perder a criança. Não pode pegar peso. Exatamente, então o que? Um aborto inconsciente. E tem aqui também, na questão 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança. Haveria entre o crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então, nesses casos aqui, quando o risco, né, da gravidez, então é permitido que tire a criança para salvar a mãe. Então, nesse caso aqui é o terapêutico. Então, aí aos métodos de aborto. Então, tem a sucção, o esquartejamento, sufocamento, né? Retirada do líquido amniótico e mediante prostaglandinas e também o uso da pílula. Então, eu vi uma parte daquele documentário, O Grito do Silêncio. Então eu choquei com aquilo. A princípio eu ia passar por aqui, mas eu vi que é um vídeo chocante, onde está o feto e aí a pinça tentando pegar o feto dentro do útero e ele esperneando, um sofrimento danado, batia a cabeça para lá para cá e o médico tentando tirar. Então é um filme, é um vídeo triste. Então eu resolvi não passar. Mas quem tiver curiosidade, lá no YouTube, o Grito Silencioso vai ver esse vídeo. Vídeo muito chocante, que é um verdadeiro assassinato aquilo ali. Então, vejamos aqui o que diz Chico Xavier.
Estuda-se no Brasil uma forma de legalização de aborto. Qual a sua opinião? Isso aqui fizeram essa pergunta para Chico. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitário, porque é que haveremos de criar matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim ao poder divino. Então, vamos falar aqui agora um pouco sobre a reprodução assistida. Eu vou dizer aqui que no início eu falei que isso aqui é um estudo compartilhado. Eu não tenho conhecimento técnico para qualquer tipo de pergunta. O que eu estou fazendo aqui, eu estudei e estou compartilhando com vocês. Alguma dúvida, a gente pode tirar online através do livro, né? Para eu não ficar em certa situação aqui na frente, porque eu não sou perito, eu não sou. Isso aqui está compartilhando o que eu estudei, entendeu? Então, a barriga solitária. Algumas mulheres com uma má formação no útero. Então, o que? A barriga solitária, ela se dá quando um casal, a mãe tem um problema no útero, então eles querem um filho. Então, nesse caso aí, eles procuram uma barriga de aluguel. Aí o casal, né, pega o óvulo da mulher, o espermatozoide, esse óvulo aqui é de outra mulher, certo? O espermatozoide do casal, do homem, né? E aí são removidos e levam para o laboratório. Depois é introduzido na barriga de outra mulher, ou seja, na barriga solidária. Ou seja, aí se dá a reprodução assistida. Então, na verdade, o útero é emprestado à mulher, não alugado, porque a legislação brasileira não permite que faça o aluguel do útero. E tem também o que? A inseminação artificial. A artificiação artificial é o processo do qual o médico coloca o sêmen do marido doador para ser processado. Isso tudo aqui é feito em laboratório e depois que coloca no útero da mãe. Dessa forma aqui, ó, é feito em laboratório e depois introduz no útero. Vou fazer inseminação em animais também, né? Exatamente parecido. E a conclusão do nosso trabalho é o quê? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, por enquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então o espírito, ele, como nós falamos no início, ele perece direto, ele não morre, ele vai passando de corpo em corpo. A reprodução é natural, que possibilita a reencarnação e evolução do espírito em corpos cada vez mais aperfeiçoados. É o que a gente fala, o espírito sempre está aperfeiçoando. O espírito torna-se o ápice do seu próprio futuro, seguindo o aperfeiçoamento divino arruma a felicidade. Então que o espírito está no nosso corpo, desencarna e ele volta sempre no rumo à felicidade. Isso aqui foi a nossa fonte, né? Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o site, né? O Centro Espírita e o Slide Heli. Então, paz para todos.